Segunda Crônicas, capítulo de número 20. Quem achou, diga amém, irmãos. Diz assim: depois disso, os filhos de Moabe, os amoabitas, e os filhos de Amon e os amonitas, juntamente com alguns dos seus dois meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. 2. Aqui os inimigos já estão aproximadamente uns 40 quilômetros. É como se fosse indo em Vale do Sol e voltando. Os inimigos já estão bem próximo. Verso de número 3, está assim escrito. Então, Josafá sentiu grande medo e decidiu buscar socorro do Senhor e invocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. Oramos. Pai nosso, Todo-Poderoso, te glorificamos, Senhor. Temos certeza, esse culto é para o Senhor. A sua palavra é poderosa, os louvores também falam conosco. Eu tenho certeza, Pai, nós sairemos daqui, Pai, com as senhas certas. E certo que o Senhor, Pai, está pelejando, está guerreando pela nossa causa, em nome de Jesus. Nos primeiros 10, 15 minutos, eu vou pedir para que nós possamos prestarmos atenção na introdução dessa mensagem. Depois de uns 10, 15 minutos, nós vamos ouvir o fundo do teclado, depois do violão. Mas nesse momento eu gostaria que a igreja dobrasse a vossa atenção aqui, por gentileza. Quantos estão me ouvindo bem, diga amém, irmãos. Estou me ouvindo bem, tranquilo. Mas no futuro eu vou botar mais uns 2 retornozinhos aqui. E depois os 2 compressores também, para ficar bem legal. E ainda, quem sabe, colocar um acústico para ficar ainda bem legal, né, irmãos? Som é tudo, a igreja, o ambiente é tudo. Glória a Deus. Somente aqui a palavra, preste bem atenção. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Vai falar sobre o reinado de Josafá. O reinado de Salomão, quando ele morre, se divide em 2 partes. 10 tribos vai pertencer a Israel e 2 tribos o reino de Judá. Josafá, ele vai tomar o assento no reino de Judá, ele vai ser rei. Porém, Josafá, ele vai ouvir que vai vir 3 exércitos. Quantos exércitos? 3 exércitos. E o nome desses 3 exércitos se chama, diga comigo, os Moabitas, Amonitas e de Amon. Vamos juntar 3 exércitos para ir de encontro ao rei chamado Josafá, a qual está no reino de Judá, representando o povo ali. E as escrituras diz que alguns homens, presbítero Luciano, vieram e avisaram a Josafá, dizendo assim: Josafá, se aproxima 3 fortes exércitos, moabitas, ou de Amon, e os amonitas.
E eles só têm um propósito, é de destruir o reinado seu aqui na terra de Judá. Guarde isso, tivemos um encontro sobre o Apocalipse. Houve mais alguns bombardeios de perguntas após a escola bíblica, a qual fiz ao pastor Leandro Costa. É muito fantástico. E uma das coisas que a gente vê, milagre de Deus, guarde isso, é olhar para a nação de Israel e ver a nação de Israel com pouco mais de 3 milhões de habitantes, e ver nações em volta que, contabilizando, passa de bilhões, com suas armas atômicas, supertônicas, com um só segundo, levaria Israel a um vapor em pólvoras. E uma das maiores provas que Deus existe é olhar para dentro de Israel e ver que Israel está de pé e guardado, porque Deus está protegendo aquele lugar. Existem as baterias chamadas antiaéreos, que vários foguetes vindo dos inimigos, quando cai dentro de Israel, abate aqueles foguetes. E eu lembrei o pastor nessa manhã que houve a guerra dos 6 dias, se não me engano, no ano de 67. E uma aquelas guerras que juntou 4 nações. E 4 nações começaram a dizer: Israel acabou, Israel vai evaporar, vai sumir do mapa. Enquanto a bateria antiaérea não deu jeito, porque foram muitos mísseis caindo por segundo dentro de Israel. Algum deles comentando dizia: eu via como um dedo de um homem gigante desviando os mísseis e voltando para dentro do próprio inimigo que lutava contra Israel. Quem pode fazer essas coisas e somente agir no sobrenatural é Deus. E a guerra dos 6 dias de Israel venceu 4 nações. De uma forma sobrenatural, inexplicável, como Israel venceu a guerra, chamada a Guerra dos 6 dias. Josafá, ele vai saber por alguém dizendo: há um grande exército chegando para combater contra esse reino. A Bíblia diz que começa a Josafá a mobilizar o povo para fazer uma coisa, para buscar ao nome do Senhor dos Exércitos. Guarde isso aqui que eu vou lhe dizer e vou aplicar para as nossas vidas. Tem notícias que chegam em nossa vida que não é para tirar a sua estrutura. Tem notícias que chegam até nós que não é para desmoralizar você. Tem notícias que chegam sobre nós que não é para te arrancar da fé. Mas tem notícias que chegam a nós para nos despertarmos, para buscar mais a presença daquele que tudo pode em nossas vidas. Josafá soube de uma notícia. Vem 3 exércitos em sua direção. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, exclamando: grande é a multidão. Então Josafá sentiu grande medo. Escute uma coisa. Vem 3 grandes exércitos. A notícia vai chegar até Josafá. E por que chegou até ele? Para que Deus viesse a trabalhar em cima disso, para despertar a nação de Israel. Tem coisas que Deus permite acontecer para despertarmos em nós o temor a Deus. Tem coisas que Deus permite acontecer em nós para que eu aprenda a aproximar a mais de Deus. Tem coisas que Deus permite para que eu crie mais fé naquele que tudo pode. Tem coisas que Deus permite para que eu mesmo venha exercitar a minha fé naquele que se chama Jesus Cristo. O que aconteceu contigo?
Qual é os fatores que te levam até a presença de Deus? Todos nós chegamos aqui um dia porque uma coisa nos levou. E essa coisa Deus cria como propósito para nos aproximar de Deus. Tem gente que só cria propósito com Deus depois que ele perde a saúde. Tem gente que só cria propósito com Deus depois que ele perde a família. Tem gente que só cria propósito com Deus depois que ele perde a sua empresa, depois que ele perde o seu carro, o seu financeiro, a sua moral, a sua dignidade. Mas nessa noite ele está nos alertando, não precisamos tudo isso acontecer para levantarmos um espírito de fortaleza aqui nessa noite. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite, é momento de dizer: Deus, tudo que vier, eu tenho certeza, será ferramenta para me mobilizar e despertar e abrir os meus olhos espirituais e buscar a tua presença em espírito, em verdade aqui nessa noite. Todos nós chegamos aqui simplesmente porque às vezes sentimos uma falta de alguma coisa. Eu não vou dar essa continuidade aqui, mas Josafá, a Bíblia diz que ele teve medo. Diga comigo, medo. Olha aqui. Do que é que você tem medo nessa noite? O medo humano, ele é natural. Escute e guarde isso aqui. O medo natural do percurso, ele cria algo natural em nós. Mas existe um medo que o diabo, ele é controlador, dominador da mente humana. E uma coisa que o diabo quer é controlar o fator emocional. Guarde isso. E quando ele consegue nos dominar na nossa mente, naquilo que temos aqui dentro, ele consegue controlar todas as suas ações. Josafá teve grande medo e decidiu buscar ao Senhor. O medo não foi suficiente para travar Josafá. Pelo contrário, ele começou a colocar um propósito: eu vou buscar ao Senhor dos Exércitos, porque Ele tem a ferramenta para me dar vitória aqui nessa noite. Tem gente que por causa do medo, daquilo que veio incontrolável, que ele não tem o domínio, pelo contrário, afasta ele da presença de Deus. Afasta ele da comunhão, afasta ele da unidade, afasta ele dos planos e propósitos que Deus designou para a sua vida. E a pergunta é: do que você tem medo? Josafá, ele teve medo, mas ele decidiu buscar diga comigo, ao Senhor. Diga comigo, Josafá tem medo. Diga, mas ele busca. Diga, ao Senhor. Quando nós temos medo, a quem nós decidimos que vamos buscar? Verso de número 13. Então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar socorro e convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. Escute uma coisa. Josafá, ele tem medo, natural, mas o medo não vai dominar a sua vida. Uma vez eu cheguei para uma pessoa e falei assim: vamos orar, vamos. Aí a pessoa: olha, pastor, eu tenho muito medo. Eu falei: medo de quê? Aí a pessoa expressou, isso aqui já aconteceu várias vezes, disso. E eu disse para essa pessoa: e como que você tem medo? E a pessoa: não sei explicar. Olha aqui, guarde isso aqui.
Aí a pessoa começou a querer explicar. Por quê? Porque é uma crença. Eu não quero saber por quê. Eu quero saber como você tem medo. E eu te expliquei para essa pessoa. Simplesmente, o medo, ele é um sentimento que vem em nós para nos controlar todos os nossos comandos. O que é que você tem medo aqui, irmãos? O medo não é um bloqueio. O medo é um sentimento. Diga comigo, é um sentimento. Diga, esse sentimento, olha para cá, diga, o sentimento, diga, é o que quer me dominar. Diga, o sentimento, diga, que quer me colocar para baixo. Diga, o sentimento está dizendo que algo vai dar errado. É mais fácil ouvir a voz do sentimento da mente do que ouvir Deus dizer para a tua vida: eu vou te dar minha vitória, meu filho, eu vou te honrar na terra, eu vou abrir caminho onde não há caminho. Em nome de Jesus, nessa noite é a mensagem para a tua vida e para a minha vida. Pare de escutar a voz do sentimento e ouve aquilo que Deus quer para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Tem gente que chega até a nós que quer alocar sentimentos de medo. Não vai dar certo, vai dar errado. É assim, não é, irmãos? Tem gente que vem com sentimento carregado e quer transferir para nós. Cuidado que não vai dar certo, vai dar errado. Eu aprendi uma coisa e guarda essa senha. Diga-se comigo, se eu tentar... Diga-se melhor, vamos ressaltar aqui para mim, gravar e falar para os irmãos certo. Diga-se comigo, se eu errar, diga, tentando, diga, eu aprendo. Agora tu vai olhar para o seu irmão, mais bonito aí, ou mais simpático, ou mais cheio da unção, mas vira para o seu irmão e diga assim, mas se eu acertar, diga, se eu acertar, eu te ensino o caminho do sucesso. Alguém já entendeu aí? Diga, se eu errar, eu aprendo, mas se eu acertar, eu te ensino o caminho do sucesso. Quem está comigo nessa palavra? Deixa eu ver aqui, irmão. Aleluia! Quem está comigo nessa palavra? Pastor, e como eu aprendo a ter sucesso fazendo? Você nunca vai descobrir que é um pregador se você não pregar, se você não vir aqui na frente. Você nunca vai descobrir que é um levita se você não começar a cantar. Pastor, eu canto feio, minha voz é arranhada. Problema, vem aqui e destrava isso em nome de Jesus de Nazaré. Pastor, eu não sei como mexer na contabilidade, nunca serei um tesoureiro de uma igreja ou um secretário. Comece a fazer e não deixe isso controlar os seus sentimentos. Quer ver como eu comecei a descobrir minha situação? Eu rodo com carro e muito. Tem uns 3, 4 anos que eu tirei a habilitação e comecei a usar há pouco tempo o Waze, um GPS. E quando às vezes eu errava, eu colocava um sentimento, eu errei, não era para errar, o GPS é tão simples, eu errei. Eu começava a transferir um sentimento do que eu não era capaz de usar o mapa. Tem coisas que a gente quer sobrecarregar a nós e culparmos e jogarmos sobre nós para quê? Para nos travar. Em nome de Jesus, não trava nessa noite, irmão. Se você errou, tu vai conseguir acertar na próxima em nome de Jesus, mas não para. Sabia um dia, eu não sei porque eu tenho que falar, não é que eu assisto muito. Elon Musk é um dos homens mais ricos hoje. Ele tentou a primeira e a segunda. O que aconteceu com o foguete dele? O que aconteceu? Explodiu. Vou tentar a terceira vez. Se não der certo, acabou. Mas se der certo, vai explodir tudo e eu vou ser o homem mais rico do mundo. Terceira vez, tenta e deu o quê? Deu certo. Tenta em nome de Jesus e não para, irmãos. Josafá, ele decidiu buscar ao Senhor e proclamou diga comigo, jejum. Ele entendeu que a guerra não era só dele, mas de todos que estavam naquela
local geográfico. Escute uma coisa, quando tu está em guerra espiritual com você, toda a sua família passa também a estar em guerra. Quando uma igreja, um irmão está em guerra, todos nós estamos em... Diga um problema de um, diga o problema de todos. Diga o problema de um é o problema de todos. Diga, problema de um é problema de todos. Tem gente que vê o irmão se arruinando, caindo no pecado, caindo no buraco. Ele não está nem aí, pelo contrário, ele quer acabar de colocar o pé e afundar essa pessoa, mas não estende a mão para poder ajudar. Ele não entende que se o irmão está em guerra, ele também está em guerra, mas ele entende que ele tem que somar junto e dizer, meu filho, você está em guerra, eu também estou. Nós vamos dar a mão aqui, nós vamos orar junto e nós vamos vencer essa guerra, essa batalha. Em nome de Jesus, diga comigo, estamos em guerra. Diga, estamos em guerra. Diga, mas não estou sozinho. Diga, não estou sozinho. Além de ter o general, tem alguém orando e me ajudando nessa batalha e me ajudar a vencer essa peleja em nome de Jesus. Josafá entendeu que a guerra dele não era sozinha, era de todos. Todo mundo tem uma guerra. Ei, olha aqui. Qual é a sua guerra, irmão? Já estou caminhando para... Tu nem levei telefone para ver nem horário aqui. Eu não sei qual é a sua guerra, se é emocional, se é com você mesmo. Qual é a sua guerra aqui, irmão? Cada um tem uma guerra. Qual é a guerra que você está enfrentando nessa noite? Qual é a peleja que tu está enfrentando nessa noite? Ei, olha aqui, qual é a tua guerra nessa noite? Pastor, minha guerra, sei lá, pode ser tantas coisas. Eu trabalho, não estou vendo resultado. Deus te trouxe aqui para te dar direção, para você sair daqui, para sair com resultado, em nome de Jesus. Sabe uma coisa que me chama a atenção aqui? Sabe o que, jovens? Ajuntou 3 exércitos. Diga comigo, ajuntou 3 exércitos. Diga, ajuntaram. A pergunta, por que os inimigos se ajuntam para vencer o bem? Por que o mal se ajunta e o bem, muitas das vezes, não se ajunta para vencer a batalha, irmãos? A Bíblia diz, poderão andar 2 juntos se um não tiver de acordo. A pergunta novamente, por que o mal se ajunta para guerrear, mas o bem não se ajunta para poder vencer a batalha? Escute isso. O reino dividido não aguenta. Se eu começar a pregar que aqui é melhor, que aqui salva e a outra igreja não presta, eu estou me dividindo. O reino de Deus não é placa denominacional, o reino de Deus se chama Jesus Cristo Nazareno. Pastor, qual é a igreja que é de Deus? É aquela que é comprada pelo precioso sangue do Cordeiro. Pastor, onde Deus habita? Habita na Wesleyana, na Batista, habita onde quer que for, mas o reino de Deus não pode estar dividido. É mais fácil o pastor bloquear as ovelhas, proibir para ir no lugar, do que dar alimento para ele. Porque quando o líder, o pastor, tem alimento para dar, tenha certeza, a ovelha não vai para outro lugar. Porque ele sabe do alimento que ele come, da palavra que ele se alimenta, e daquilo que ele está buscando é certo para a sua vida. Vamos juntar força nessa noite? Por que tem igreja que trava? Sabe por quê, irmãos? Fala bem assim, Deus não habita na Assembleia de Deus. Aquele negócio de profecia, revelação é mentira. Eu não acredito na visão, não acredito na revelação. O coração fechou. Luta contra o próprio reino. Jesus disse, guarde essa senha. Quem é comigo? Diga, quem é comigo? Quem falou isso foi Jesus. Diga assim, vamos dizer mais uma vez. Quem é comigo? Diga, ajunta.
Vamos dizer uma só voz? Vamos dizer, irmão. Diga, quem é comigo? Diga, se ajunta. Diga, quem não é comigo? Diga, se espalha. Diga, se espalha. Diga, some. Mas quem é comigo, ajunta força para vencer batalhas e guerra todos os dias para a glória de Deus. Aleluia. É no momento da guerra, é no momento da peleja, é no momento das situações difíceis que nós vemos soldados se juntando uns com os outros, dizer, soldado, tu está ferido, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. É aquele soldado que parece que quer alavancar, não consegue, tu pega na mão dele e diz, nós vamos vencer, nós vamos caminhar, porque essa é a palavra, o propósito de Deus, é de se ajuntar e criar força para fazer a diferença. Você sabia que Kleber, o pastor, não vai dar um passo se você não estiver junto comigo? Ninguém consegue dar um passo se não somar força uns com os outros. Por que eu vou dizer que eu sou melhor do que os outros, irmãos? Por que eu vou dizer que os demônios habitam lá e Deus habita aqui? Que é isso? Os 3 inimigos, os 3 exércitos do presbítero Luciano se ajuntam. E disseram assim, nós vamos acabar com o reino de Josafá. Ele teve medo, mas ele venceu o medo. Ele não deixou o medo bloquear, mas ele venceu o medo. Vou repetir de novo, eu pregando isso aqui desde o começo. Qual é o seu medo aqui nessa noite? Tem gente que por causa do medo deixaram de ter coisas gigantes nas suas vidas. Tem gente que por causa do medo deixaram de conquistar coisas gigantes na sua vida. Vou tirar o microfone aqui, gentileza. O estilo pentecostal estava no estilo meio tradicional. Obrigado, tá vendo? Tem um auxiliar aqui, ó. Vou funilar aqui e terminar isso aqui. Josafá, ele faz uma oração, ele faz uma oração, ele convoca todos para o jejum. Oração de Josafá, 6 ou 7, estou lendo na minha Gig James Fiel atualizada. Só ouça a oração de Josafá. Ouça isso aqui, que oração? 8h20, parece, já parece. Já foi a hora. A oração de Josafá, exclamou o Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus, que habita soberano os céus? A pergunta: não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Há quem possa te resistir? Guarde isso aqui, uma senha, guarde isso. Para cada tipo de situação existe uma oração. Escute, pegue essa senha. Se eu tenho um problema com a sensualidade, com coisas carnal que eu não aguento, qual é a oração que eu tenho que fazer? Senhor, peleja pelo meu trabalho, pela minha família. É oração, não estou falando que é oração errada, mas é oração em cima da causa? Não. Eu tenho um problema com vício, seja com a cocaína, com a maconha, de vez em quando gosto de dar um teco, gosto de fumar uma maconha. E qual é a minha oração? Senhor, eu tenho problema com isso. E o Senhor pode resolver o meu? Guarde isso aqui, irmão, que isso aqui é muito poderoso. Eu tenho um problema na família, está se arrebentando tudo. Qual é a minha oração? Senhor, o meu problema é na família, já sei. Dobra o meu salário no final do mês, que vou chegar com o salário gordo e a minha mulher vai começar a sorrir mais ainda. Não é esse o problema. Eu vou orar como? Senhor, minha esposa está muito irritada. Trabalhe em cima daquilo ali e trabalhe em cima em mim isso aqui.
Pastor, qual é a oração certa? Para cada necessidade existe um tipo de oração. Escute aqui. Se você trabalha, o dinheiro está entrando no bolso e no outro, você não está vendo? Qual é a sua oração? Tem que ser feita: Senhor, me dá sabedoria para mim saber administrar isso aqui, porque eu não sei. Se tem uma casa para reformar, eu começo a orar: Senhor, abençoe, e sei lá, e começo a orar pelo governo, pelo Brasil. Aí Deus estava falando assim, está lá do alto: eu quero que você ore pela causa, que é a sua casa. Vamos orar pelos enfermos? Pastor vai orar pelos enfermos agora. Eu vou orar pelos enfermos. Um exemplo: Luciano está bem, graças a Deus. Luciano está enfermo. Vamos levantar a voz, oração pelo Luciano, presbítero Luciano. Oh Deus, abençoa, Pai, os bombeiros. Me renova, Senhor, espiritual, oh glória. Senhor, nos dá, Senhor, sabedoria da Tua palavra, Senhor, da Tua pregação. Abençoe a igreja, Senhor, e os obreiros desse lugar, Jesus. Oh Deus, toma na Sua mão e dá vitória ao Teu filho. Eu orei pela causa. Por isso que a Bíblia diz: pedi e não recebe. Porque pede. Nessa noite Deus está te trazendo aqui nessa noite para orar em cima dessa causa, porque é em cima disso que Ele vai quebrar hoje os ferrolhos, hein? Quem está comigo nessa palavra? Deixa eu ver, irmão. Quem crê que Deus está presente aqui? Eu comentei isso aqui já. Hoje ele não veio. No começo do ano eu me lembro até hoje, pregando, é lógico, forma proposital, mas é porque senti de Deus. Disse: se não morreu 2022, não morre em 2023 e Jesus te dá saúde. Ele sentou do lado esquerdo, do lado da igreja, do lado de cá. Ele só estava com 20 e poucos % de vida. Se desse um espirro, ele dava hemorragia e morria. Ele estava todo sem cabelo, usando máscara. Ele ainda estava no processo ainda do tratamento. Chegou no outro dia, ele ouviu aquela palavra, ele pregou. Ele pegou para a vida dele e falou assim: Senhor, eu creio do sonho que o Senhor me deu e da pregação que está sendo feita. Se eu não morri em 2022, o Senhor me dá vida em 2023. Na outra semana chega no médico, o médico diz para ele: tu não tem mais nada, tu está curado, abençoado, cheio de saúde, para a glória de Deus. Mas ele pegou a palavra e orou acima da causa. A oração de Josafá foi essa: não há reino que o Senhor vença, tudo está no domínio do Senhor. Ele diz na sua oração, diga-se comigo: o Senhor, diga governa, diga tudo e todas as coisas. Quer mais uma senha para a sua vida? Tem gente que não tomaram atitudes ainda, porque sente às vezes a necessidade de ser governado por outras pessoas. Quem é que te governa? Irmãos, eu sou o pastor da igreja. Eu estou como pastor. Eu tenho uma palavra da direção, mas quem tem que te governar é quem? É quem? Nem tudo às vezes que o pastor fala, muitas das vezes é aquilo que Deus quer para a sua vida. Você que tem que saber e estar dentro da direção, dizer: Deus, o Senhor governa o céu e também governa a minha vida para a glória de Deus. Deus governa a sua vida. Deixa eu ver aqui, irmão. Ele governa a sua vida. Eu não sei como que ainda fica algum cristão ainda. Se o partido, o presidente perder, eu vou me recuar. Mas se outro ganhar, eu vou avançar. Parecendo que é até governado por algum partido político aqui na terra. A igreja de Jesus não é governada nem por um partido, nem por lado A, nem por lado B. A igreja é governada por aquele que foi na cruz, morreu à sexta-feira e ressuscitou no domingo para a glória de Deus. Deixa eu ver quem é governado por Deus aqui. Deixa eu ver, irmão. Ele governa a tua casa, a tua família, o teu lar, tudo. A oração de Josafá foi essa: o Senhor, tu governas tudo.
Tem gente que não possui o autogoverno dentro dele mesmo. Ele sempre quer ser editado por outras pessoas. Não tem autogoverno. Não tem direção de Deus. Saia daqui nessa noite tendo um autogoverno. Deus governando, te dando vitória. Pular aqui. Eu vou para o verso 20. 17 diz assim, ó. Amanhã descereis ao... Não, vou ler nem o 16 não, 17, porque a hora já foi. No momento a gente, de repente, dá uma outra continuidade aqui. Não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição e ficai parado. E observai o livramento que o Senhor hoje te dá. Diga assim, ficai parado. Diga aí, observai. Diga o livramento do Senhor. Olhe para cá, preste atenção. Salmo 46 diz o quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e é o socorro bem presente na hora da... Ainda que os mares se transportem, que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que a terra se mude, ela não será abalada, porque Deus está no meio dela e ela não será abalada. E diz o que? Aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. O que a Bíblia diz? Nós devemos permanecermos na nossa posição. E como Ele vai fazer? Nos exaltar para a glória de Deus. Deus é nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio. E é o socorro bem presente na hora da... Aqueitai-vos. Lembrei a palavra mais certa. Diga comigo, aqueitai-vos. Vamos dizer mais uma vez? Diga, aqueitai-vos. Tá fraco, irmão? Não. Tá bom. Em nome de Jesus eu profetizo fortaleza de Deus, saúde para a sua vida. Vamos dizer mais uma vez? 1, 2, 3 e já. Aqueitai-vos e sabeis que eu sou. Sereis exaltado sobre a terra, serei exaltado entre as. Diga para o seu irmão, se você aquietar o teu coração, Deus te exalta. Diga, se você aquietar o seu coração, Deus te irá te honrar, no nome de Jesus. Mas as pessoas não pegam a senha. Ele não se aquieta. Ó, olha aqui. Não se precipita com nada. Deixa Ele te dar a direção. Ei, crentes, servos, ouvintes, não se precipita com nada. Aqueitai-vos e sabeis que eu sou. Qual foi a palavra de Deus para Josafá? Ficai parado e vede o livramento que o Senhor vos dá. Ele está dizendo, Josafá, tu não precisa mobilizar, tu não precisa guerrear. Existe um que vai descer do céu e vai guerrear pela tua vida aqui nessa noite. Se você saber essa noite que o Senhor descerá do céu, você vai dizer, Senhor, eu não vou dar nenhum passo, porque eu sei que quem vai guerrear as minhas guerras se chama o Senhor dos exércitos aqui nessa noite. Deixa eu ver quem acredita que Deus vai guerrear suas guerras aqui nessa noite, irmãos. Tá? 22 aqui. Aí chama os levitas, os cantores. Chama quem? Os levitas. Eu vou pular o texto e o 22. Quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, provocou uma emboscada contra os soldados de Amon, de Moabe, e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, eles foram todos derrotados. 23. E os homens de Amon e de Moabe atacaram os habitantes do monte Seir para destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir, voltaram-se uns contra os outros e lutaram até a morte. Eles começaram a louvar,
E o que acontece nas terras inimigas? Estou terminando. O que aconteceu com os inimigos? Quando eles começaram a louvar, diga-se comigo, começaram a brigar. Diga, uns com os outros. Eles começaram a brigar uns com os. E quando Josafá olhou, ele não teve que guerrear. Os próprios inimigos guerrearam entre eles. Deus confundiu os seus inimigos e eles começaram a guerrear uns contra os outros. Guarda isso aqui que eu termino agora. E eles começam. É muito forte, irmão. Isso aqui é muito poderoso. Eles colocaram vestes de adoração. 21, depois de ouvir deliberar como o povo designou os cantores para louvar o Senhor, e que saísse na frente do exército vestido, diga comigo, de traços sagrados, adorando, entoando, rendendo graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bendito é o nome do Senhor dos exércitos. E os inimigos se confundiram uns. E eu me lembro, como se fosse hoje, a minha mãe, que tem 1 ano e pouco, 1 ano e meio, mais ou menos, que faleceu, ela sabe disso. Eu me lembro do Jaime, morava na rua lembro até hoje, numa rua de chão, numa rua estreita. Ele corre para a rua 2 e chama minha mãe desesperada, e dizendo: Dona Marinalda, o seu filho se encontra na esquina da rua debaixo do pé de árvore, porque o rapaz, dono daquele caminhão baú, que não saía da casa de vocês, lembra até o nome dele até hoje, nem sei se ele existe, falou que hoje mata ele. Minha mãe veio correndo desesperada e disse para ele, Valdeci na época, lembra até hoje, por que você vai fazer isso com ele? E eu fui até lá, esse local. A gente, quando é jovem, a gente não tem cabeça, a gente não pensa. Por causa de umas situações de divisão de terra e por causa de algumas outras situações que estavam ocorrendo ali naquele território de um loteamento novo. Simplesmente o diabo queria entrar nele para destruir com a minha vida. O Cláudio, eu me lembro até hoje, um rapaz bem escurinho, ele disse para mim: olha, se eu fosse você, já falei com a sua mãe, tiraria você daqui, mandava você para Realengo, para casa da sua tia, Belfort Roxo, algum lugar, porque eles dizem que hoje você não passa dessa semana. E eu tinha ido para um culto, e Deus usa uma pessoa, isso aconteceu algumas vezes, e disse para mim: olha, homem, assim diz o Senhor, eu te escolhi no ventre da tua mãe, homem nenhum toca a mão em você, e eu acampei os meus anjos em sua volta para te proteger. Eu me lembro até hoje disso aqui, quando eu saí na esquina da rua J com a rua no dia seguinte, lembro até hoje o nome do rapaz, chamado João, ele tinha até um apelido. Ele olhou para mim, voltou correndo e falou assim: olha, Clebinho, sabe o que é o Clebinho? Sim, quando eu olhei para você, eu via como os 3 anjos, pessoas de branco em sua volta. Aí eu já liguei uma coisa com a outra, eu sei que os anjos do Senhor estão ao meu redor para me proteger, para não deixar nenhum inimigo tocar
tocar no fio do meu cabelo. Deus está jogando por terra ameaças do diabo contra a tua vida hoje. Quem está sentindo essa palavra para a tua vida? Todo projeto do diabo, eu profetizo que cai por terra contra a tua vida aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aqueles que se levantarão ficarão envergonhados, porque quem vai pelejar a tua guerra será o Senhor dos Exércitos. Não precisa a polícia militar pelejar a tua guerra. Não precisa o exército pelejar a tua guerra. Não precisa o teu parente pelejar a tua guerra. Hoje o Senhor peleja com você nessa noite para te dar vitória. Irmãos, lembra até hoje, de madrugada, esse camarada é muito conhecido. Houve uns barulhos estranhos. Estou falando isso aqui diante do Deus, diante desse altar. No dia seguinte, o que aconteceu? Fulano de tal, dono da Kombi, sumiu. E o dono do caminhão sumiu. O que aconteceu? Apareceu um mais valente do que ele. Entrou aqui na rua, e deu um monte de tiro e esse cara desapareceu. Quem tenta contra a tua vida pode ser valente, mas Deus faz confundir inimigos com seus inimigos. Apareceu um mais valente do que ele e ele sumiu, nunca mais tive notícia. Você está vivo ou você está morto? Mas eu sei de uma coisa: Deus pelejou no oculto e no escondido. Deus está pelejando tanta coisa de morte que já tentou contra a tua vida que você nem sabe, mas Deus pelejou no oculto e no escondido para te dar vitória. Eita glória, eu vou falar algo aqui direcionado por Deus. Se a enfermidade não te matou, porque Deus tem um plano na sua vida. Se a fofoca não te matou, porque Deus tem um negócio contigo na tua vida. Se a maconha, se o crack não te matou ainda, porque Deus tem um plano de salvação e uma obra na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Perde-se tudo, mas não perde-se a vida. Quebra-se tudo, quebra carro, perde casa, mas Deus está dizendo: na vida dele ninguém toca, porque ele é o meu protegido, e operando eu, quem impedirá? Deus está pelejando pela tua causa aqui nessa noite. Eu me lembro de eu cheguei para a irmã Maria um sábado. Tinha acabado de vir numa vigília de sexta para o sábado. Você não lembra até hoje? Não tem um Carlos chamado tal de Peideca? O apelido dele é até. Veio com uma madeira desse tamanho, cheia de prego. Falou que hoje ele te mata. Parece assim, Kleber aprontou muito. Ele não, coisa do diabo mesmo. Não vou entrar em detalhe. Me lembro até hoje, no dia seguinte, eu falei: nem vou para o culto à noite de mocidade. Já estava no culto, já na igreja, irmãos. Eu cheguei aí quando foi no outro dia, no sábado, não fui no culto. Domingo de manhã, um chuarei chamado um baixinho foi lá em casa. Eu falei: o que esse camarada quer? Porque era vizinho lá. Ele vem cá, pai, vem, vai lá no campo do Gresipe. Lembra até hoje, em Jardim Angá. Quando cheguei lá, quem estava lá? Esse rapaz de morto com um monte de tiro. Sabe por quê, irmão? Deus sabe que você é um escolhido dele. Ele não vai permitir que o diabo te toca. Se Deus, ele sabe que você é um escolhido, ele provoca, ele cria a situação para te dar livramento para a glória de Deus. Nessa noite invadiram aquele lugar, fugiram mais de 15. Só ele não escapou. Já observaram que quem se levanta contra o escolhido, que fala que vai matar, vai acontecer. No outro dia Deus mata, evapora da terra. Porque a Bíblia diz: ai daquele que toca nos meus ungidos. Herodes mata a todos. E diz: mato a Pedro também. Mas ele quebrou a cara, porque a promessa de Deus para a vida de Pedro era: tu não vai morrer nem novo nem na metade, tu vai morrer quando eu querer. Herodes não tem poder sobre a vida, eu tenho poder sobre a vida. Ele está dizendo para alguém nessa noite: eu sei que já passou do horário, mas tome posse desse milagre. Ele tem poder sobre a vida, e se ele tem poder sobre a vida, não tem Herodes, não tem macumba, não tem olho grande, não tem vela preta, não tem Maria Padilha, não tem nada, não tem despacho, não tem palavra
fazer derrotar um escolhido de Deus. Quantas madrugadas Deus já te deu livramento, né, irmãos? Quantas balas perdidas Ele já te deu livramento, já te guardou, já te protegeu. E eles vestidos com vestes de traços sagrados, adorando e rendendo graças a tua misericórdia dura, a sua misericórdia dura para sempre. Ele estava dizendo: Deus, eu não tenho bala, não tenho poder bélico, eu não sei, mas eu só dependo de uma coisa para vencer a batalha, é da tua misericórdia, Deus. Eu preciso da tua misericórdia, Deus, para me vencer essa batalha. Eu preciso da tua misericórdia, Deus, para me sair dessa situação, para mim não sair humilhado. Eu preciso da tua misericórdia. Eles começaram a entoar o nome do Senhor, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu quero perguntar: quem vai louvar o Senhor aqui nessa noite, irmão? Tudo que tem graças, louve ao Senhor. Cadê aquele louvor que o Jacques estava louvando? O primeiro louvor aqui, irmãos, ele estava louvando, é como se fosse isso, eles louvando. Cadê o pedaço do louvor? Cadê? Cante aqui, irmãos. Nós já ora e termina agora. Cadê aquele louvor? Deus vai fazer os inimigos confundirem. Quem precisa para falar que vai dar certo é Deus, e não é mais ninguém. É isso? Minhas lamparinas. Cadê os exércitos? Cadê os dois jovens aqui? O presbítero Luciano, fica aqui. Faz conta com o presbítero Benedito, por gentileza. Vem cá aqui no altar. Cadê mais um aqui? Cadê mais os jovens aqui, irmão? Cadê? Pega dois jovens aqui, cadê? Por gentileza. Quem tiver disponível, vem cá rapidinho, vem cá. Só estou esperando. Eu já explico a dinâmica. O barulho dos seus passos. Vem cá, fica aqui. Direção à porta. Aqui. Josafá vai louvar o Senhor. Quem sabe foi uma canção como essa. Os inimigos estão em posição de guerra. Faz assim, posição de guerra. A pregação, irmão, ela tem linguagem corporal e tem vários tipos de mensagem que você pode transmitir. Os inimigos estão vindo. São 3 exércitos e mais um outro lá que se ajuntou. Josafá está aqui. E os inimigos vão vencer Josafá. E ele canta um pedacinho desse louvor. E eu já coloquei. Colocaram primeiro as vestes. As minhas vestes. Colocam vestes neles. Ó, as vestes. Estou só te do lado de cá. Vamos dançar. Aleluia! Os inimigos vêm. Devagarzinho. Aqui. Coloquei. É só a igreja. Josafá dobra joelho na terra. A Bíblia diz assim: eles dobraram o joelho e colocaram a boca no pó. E os levitas louvando. Deus, vamos dançar. E os inimigos começam a guerrear um contra os outros. Guerreia um contra os outros. Começa a guerrear um contra os outros. Estão guerreando, guerreia aí, irmão. Eles estão guerreando enquanto aqui está louvando. Aí um cai, senta aí, pum. O outro cai por terra. Pode sentar lá, pode ir.
Quando Josafá levanta, cadê os inimigos? Estão sentados. Quem pelejou? Eles pelejaram uns contra os outros. Eles pelejaram uns contra os outros e perderam uma guerra. Mas nós louvamos, nós adoramos em meio à peleja, nós glorificamos em meio à guerra. E Deus nos deu vitória para a glória de Deus. Deus está te vestindo aqui hoje com vestes resplandecentes, vestes de louvor e de adoração. Cadê o exército? Cadê? Quem pode se colocar de pé? Toda a igreja. Eu não imaginava que era lindo ser, que era lindo ser. Toda a igreja. Eu não esperado. Para o que sustenta-me. Tá na luta. Louve. Não tem demônio que fica de pé. Tá na guerra, louve a Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. O diabo quer te parar. Aí quando chega perto de você, tu tá louvando. A guerra não é só minha, a guerra é de todos. O Badarabaxarabacalabai. Toda a igreja. Deus coloca o louvor na tua boca. Para cada batalha, Deus coloca uma adoração dentro de nós. Tá na luta, mas tu tá adorando, dizendo: Deus, já tô com as minhas vestes, mas eu tô te louvando. Deus, a porta fechou, mas eu tô te louvando. Pai, alguém se levantou, mas eu tô te louvando. Eu caí, mas eu tô te louvando. Olha aqui, quem tá sentindo essa presença aqui? Pai, eu tô fraco, mas eu tô te louvando. Eu posso estar quase parando, mas eu tô te louvando. A guerra tá grande, mas eu tô te louvando. A peleja tá grande, mas eu tô te louvando. Alabacai, mandarabacais. E o Espírito veio sobre eles no vale. E Deus levantou, foi um levita, não foi o profeta. E no vale Deus deu vitória. Toma essa palavra. Não é no monte. Deus vai te dar vitória, é no vale. É onde você menos imagina que Deus entra para dar vitória. Ele não usa profeta, ele não usa um pastor, ele usa um levita para começar a louvar. E os inimigos caem por terra. Só a igreja louvando bem forte. E eu faço uma oração nesse louvor. Toda a igreja. Toda a igreja. Vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Se adorar é o que Jesus deve a mim. Eu não vou perder.
anjos de Deus pelejando por você hoje. O homem tentou te matar, mas Deus te deu livramentos. Jesus me abastece. Tentaram acabar com a tua vida espiritual, mas Deus te guardou. É difícil, cansativo, mas Deus te guardou. Foi isso que eles fizeram. Não, louve a Deus aí. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores aqui? Cadê? E toda vez Cadê os adoradores? Deixa explodir tudo. Abre o coração. eu já teria desistido, mas por ele eu chego. Foi por causa Toda a igreja. Isso. Mande o melhor louvor, irmão. De pé. É pra quebrar tudo. Aleluia. por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu chego lá. É por causa dele. Toda a igreja. Toda a igreja. Que eu não Ó, parei. é por causa dele. Toda a igreja. Que eu não desisti. É por causa dele. Toda a igreja. Que eu estou aqui dizendo que é por causa dele. Que é por causa Ó Deus. dele. É por causa dele. Que Josafá venceu. É por causa dele. E Josafá adorou. Eu estou aqui. É por causa dele. Por causa dele. É por E causa você está aqui. Foi por causa dele. Ó, Que eu ainda. tu tá louvando, a batalha tá vencendo. Tu tá louvando, Deus tá te dando vitória na guerra. Deus tá abrindo porta e movendo o sobrenatural. É por causa dele que eu ainda continuo. Por causa de Jesus. Que sempre me conduz, eu sei. Eu chego lá. Oramos. Eu não dei conta, ele vai me ajudar. Oramos. Cadê o povo de Josafá? Deixa eu ver, de pé. O pastor vai orar, mas cadê a igreja militante? Quem vai começar a orar aqui? Deixa eu ver. Quem vai começar a orar? O Senhor dos Exércitos. Aí, ora aí, irmãos, ora aí, é isso. A palavra é dele. A Bíblia diz que Deus dá vitória no fim, presbítero Luciano. Não foi no começo, presbítero Benedito. E nem na metade, foi no fim. Eu tô me arrepiando aqui porque eu sei que Deus está aqui, irmão. Ele vai te dar vitória, não é no começo, não é no meio, lá no fim. Salomão diz assim: melhor é o fim do que o começo. A tua história pode ter começado ruim, a coisa apertou na metade, mas no fim Deus vai te dar uma surpresa grande. No fim vão pensar: morreu, mas está com vida. Morreu, mas está de pé para a glória de Deus. Morreu, parou, não caminha mais, está de pé louvando e exaltando aquele que vive e reina para todo sempre. Glória! As palmas para Jesus. Bate palma para Jesus. Vamos assim. Vamos assentos, pode sentar. Os inimigos estão vindo. Se fosse hoje, Josafá só caía no solo da guitarra. Cadê o solo da guitarra? Deus habita no meio dos louvores e também no meio dos instrumentos. Quer ver? Som da bateria. Eles vão louvar. Alguém vai ter que trocar algum instrumento.
agora o som do teclado. E eles foram louvando ao Senhor. Aqui, pastor, a unção está comigo, não é nos instrumentos. Por que Davi tocava o instrumento e o espírito de perturbação saía de Saul e ele ficava calmo? Porque Deus, além de mandar unção no instrumento, Ele usa aquele que usa o instrumento para dar vitória também. O solo da guitarra vai vencer Josafá. Eles vão cantar o Senhor. Vem o som da bateria e o som do teclado e vem o som do baixo. E os inimigos caem por terra para a glória de Deus. E os inimigos caem por terra para a glória de Deus. Cadê seus instrumentos aqui? Deixa eu ver, cadê? Cadê os seus instrumentos? Sinta os